Você já se perguntou como a vida na Terra começou? Como passamos de um planeta estéril e inóspito para um mundo vibrante e repleto de vida? Prepare-se para uma viagem fascinante pela história da vida, desde os seus primórdios até os primeiros organismos unicelulares. E se eu te dissesse que a vida pode ter começado em uma sopa primordial cheia de compostos químicos? Incrível, não é? Mas isso é só o começo. Vamos explorar as teorias mais intrigantes e as descobertas científicas mais recentes sobre a origem da vida na Terra. E se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Fique conosco, porque hoje vamos desvendar os mistérios que cercam o início da vida no nosso planeta. O ambiente primordial. Nos primeiros bilhões de anos, a Terra era um lugar bem diferente do que conhecemos hoje. Imagine um cenário caótico, com vulcões em erupção, tempestades elétricas incessantes e um oceano fervente. Nesse ambiente hostil, os cientistas acreditam que os ingredientes básicos para a vida começaram a se formar. Mas como isso aconteceu? Uma das teorias mais aceitas é a da sopa primordial. A ideia é que os oceanos primitivos estavam cheios de compostos químicos que, com a ajuda de raios e vulcões, começaram a reagir e formar moléculas orgânicas complexas. Você já ouviu falar do experimento de Miller-Urey? Em 1953, Stanley Miller e Harold Urey recriaram as condições da Terra primitiva em um laboratório. Eles misturaram gases como metano, amônia e hidrogênio, e simularam relâmpagos com descargas elétricas. O resultado? A formação de aminoácidos, os blocos de construção da vida. Esse experimento foi um marco na biologia e mostrou que compostos orgânicos essenciais podem se formar em condições naturais. Mas como esses aminoácidos evoluíram para formas de vida mais complexas? Uma teoria fascinante é a dos coacervados. Os coacervados são gotas microscópicas de moléculas orgânicas, capazes de se auto-organizar em estruturas mais complexas. Imagina pequenas bolhas cheias de aminoácidos e outras moléculas orgânicas, que podem se unir e formar proteínas e ácidos nucleicos. Essas protocélulas poderiam ter sido os precursores das primeiras formas de vida. E com o tempo, elas poderiam ter evoluído para organismos mais complexos. Além da teoria da sopa primordial, há outras hipóteses intrigantes sobre a origem da vida. Uma delas é a panspermia, que sugere que a vida pode ter vindo do espaço. E se micro-organismos ou moléculas orgânicas chegaram à Terra em meteoritos? Estudos mostram que alguns meteoritos contêm aminoácidos e outras moléculas orgânicas. Será que a vida na Terra teve uma ajuda extraterrestre? Isso te assusta ou te intriga? Outra hipótese é a origem hidrotermal. Em vez de mares calmos, a vida poderia ter começado nas profundezas dos oceanos, ao redor de fontes hidrotermais. Esses ambientes extremos são ricos em minerais e oferecem uma fonte constante de energia, ideal para reações químicas complexas. O RNA, a molécula mágica. Você sabia que o RNA pode ter sido a primeira molécula genética? O RNA, ou ácido ribonucleico, é uma molécula versátil que pode armazenar informações genéticas e catalisar reações químicas. Alguns cientistas acreditam que a vida começou em um mundo de RNA, onde essas moléculas se replicavam e evoluíam. Com o tempo, o RNA poderia ter dado origem ao DNA, a molécula que armazena nossas informações genéticas hoje. Fascinante, não é? Os primeiros organismos. E quanto aos primeiros organismos vivos? Os fósseis mais antigos conhecidos são de microfósseis de cianobactérias, datados de cerca de 3,5 bilhões de anos. Esses organismos unicelulares fotossintetizantes foram fundamentais para a evolução da vida na Terra. Com o tempo, esses primeiros organismos deram origem a uma diversidade incrível de formas de vida, culminando na explosão cambriana, há cerca de 541 milhões de anos, quando a maioria dos principais grupos de animais apareceu de forma relativamente rápida. A diversidade dos primeiros organismos. A vida no início era dominada por organismos unicelulares, mas com o passar do tempo, a complexidade aumentou. Vamos explorar alguns dos primeiros habitantes microscópicos da Terra. Os estromatólitos,
formados por camadas de cianobactérias, são alguns dos fósseis mais antigos. Essas estruturas mostram que a fotossíntese, o processo pelo qual as plantas produzem energia a partir da luz solar, já estava em funcionamento há bilhões de anos. Outro grupo importante de micro-organismos eram os arqueias. Esses organismos, muitas vezes encontrados em ambientes extremos como fontes termais e mares salgados, têm características únicas que os diferenciam das bactérias e dos eucariotos. Você sabia que algumas arqueias podem sobreviver em temperaturas superiores a 100 graus Celsius? Isso demonstra a incrível adaptabilidade da vida em ambientes que antes considerávamos inóspitos. A transição de organismos unicelulares para multicelulares foi um dos marcos mais significativos na história da vida. Mas como isso aconteceu? Os cientistas acreditam que essa transição ocorreu através de processos de agregação celular e especialização. Em outras palavras, células individuais começaram a se agrupar e a desempenhar funções específicas para o benefício do grupo. Os primeiros organismos multicelulares eram simples, mas com o tempo, evoluíram para formas mais complexas. A descoberta de fósseis de algas multicelulares datadas de cerca de 1,6 bilhões de anos atrás mostra que a vida multicelular já existia muito antes da explosão cambriana. Vamos agora explorar algumas curiosidades fascinantes sobre a origem da vida. Número 1. Quimiotrofia. Antes da fotossíntese, os primeiros organismos podem ter dependido de processos químicos para obter energia. A quimiotrofia envolve a oxidação de substâncias químicas para produzir energia, um processo ainda observado em alguns micro-organismos modernos. Número 2. Panspermia dirigida. Além da panspermia natural, existe a hipótese de panspermia dirigida, que sugere que a vida pode ter sido deliberadamente enviada à Terra por uma civilização extraterrestre avançada. Embora seja uma ideia controversa, ela destaca a diversidade de teorias sobre a origem da vida. Número 3. Loquiarchaeota. Descobertos em 2015, os Loquiarchaeota são um grupo de arqueias que compartilham características com eucariotos, sugerindo um elo evolutivo entre esses dois domínios da vida. Número 4. Vida extremófila. Organismos extremófilos, que prosperam em condições extremas como alta salinidade, temperaturas extremas e acidez, mostram que a vida pode existir em uma variedade de ambientes. Isso amplia nossas perspectivas sobre onde podemos encontrar vida em outros planetas. Número 5. Origem simbiótica. A teoria endossimbiótica sugere que as mitocôndrias e cloroplastos, organelas essenciais das células eucarióticas, se originaram a partir de bactérias que foram engolfadas por células hospedeiras. Essa cooperação simbiótica foi crucial para a evolução da complexidade celular. E as descobertas não param. Recentemente, cientistas encontraram evidências de vida em rochas de 3,7 bilhões de anos na Groenlândia. Isso sugere que a vida pode ter surgido muito mais cedo do que pensávamos. Além disso, a pesquisa em extremófilos, organismos que vivem em condições extremas, continua a nos surpreender. Esses seres mostram que a vida pode prosperar em ambientes que antes considerávamos inóspitos. Estudos em locais como fontes hidrotermais no fundo do oceano e lagos ácidos em crateras vulcânicas revelam que a vida tem uma capacidade incrível de se adaptar e sobreviver. As descobertas sobre a origem da vida na Terra têm implicações profundas para a busca de vida em outros planetas. Se a vida pode surgir em condições extremas aqui, por que não em Marte, nas luas geladas de Júpiter e Saturno, ou até mesmo em planetas fora do nosso sistema solar? Missões como a Mars Rover e a missão Europa Clipper da NASA estão explorando essas possibilidades, procurando sinais de vida passada ou presente. A ideia de que não estamos sozinhos no universo é uma das questões mais profundas e emocionantes da ciência. A origem da vida na Terra é um dos maiores mistérios da ciência. Desde a sopa primordial até os primeiros organismos unicelulares, a jornada da vida é uma história de complexidade e maravilha. E aí, você sabia de todas essas curiosidades sobre a origem da vida na Terra? Nossa compreensão continua a evoluir, e cada nova descoberta nos aproxima mais da resposta para a pergunta: como começou a vida na Terra? Fique ligado em nosso canal para mais vídeos fascinantes sobre os mistérios da vida e do nosso planeta.
E aqui estão duas sugestões de vídeos que acredito que você vai gostar. Até a próxima!